A garantia de direitos humanos em áreas como saúde e segurança pública é um marco no legado de José Francisco da Silva. O psicólogo mineiro que morreu em 2023 foi homenageado dentro das comemorações dos 76 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Foi durante a audiência pública da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. Entre os convidados estavam familiares, amigos e colegas de José Francisco, que ressaltaram a importância dele na construção de ferramentas de defesa de direitos humanos em Minas. Precisamos reaprender a tecer redes. E este foi o principal exemplo deixado pelo nosso amado José Francisco da Silva. Acho lindo esse nome. Ele, como poucos, soube tecer e sustentar redes de atuação na promoção e na defesa dos direitos humanos, quando a gravidade dos fatos exigia. Ele mobilizava atores e atrizes de forma tão natural, espontânea, leve, discreta, como era do seu temperamento. Mineiramente, nos bastidores, ele procurava seus contatos nas instituições onde já tinha trabalhado, e foram muitas, e rompia a fragmentação que sempre se impunha sobre nós. Ele era uma pessoa justa e se indignava contra qualquer injustiça. Ele estava sempre do lado do oprimido. Sempre teve do lado do mais fraco. Além de ouvidor da Polícia Civil durante o governo Itamar Franco, entre 1999 e 2003, José Francisco da Silva também foi secretário adjunto de Direitos Humanos em Minas. Na secretaria, participou da criação do Disque Direitos Humanos e do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos. Também participou da construção dos programas de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas e de adolescentes ameaçados de morte. A ouvidoria até então era muito acanhada. O Chico tinha uma coisa que todos que aqui estão hão de reconhecer. Ele tinha coragem, ele tinha ousadia, mas a ousadia equilibrada. E ele começou a estruturar a ouvidoria, que a ouvidoria não tinha estrutura. Ele começou a captar recursos, não é? Sapori, sabe, você lembra disso? Em Brasília, trouxe muito recurso, começou a estruturar a ouvidoria, muitos seminários que ele começou a fazer. O José Francisco era a principal referência do trabalho de ouvidoria de polícia do Brasil, o período áureo dessa instituição, que hoje está decadente no Brasil, infelizmente. Hein, Paulo? Que saudade quando a ouvidoria de polícia funcionava, Jesus Barreto. Que saudade. Deputado Lereg, você não tem noção como foi. O Chico foi a principal liderança das ouvidorias de polícia do Brasil naquele período. Na área de segurança pública, José Francisco da Silva também atuou no governo federal. Ele participou da discussão do Sistema Único de Segurança Pública, que ainda precisa ser fortalecido, mas segue como um de seus legados. José Francisco também atuou na formação de agentes de segurança pública. Aqui no governo federal, especificamente na Diretoria de Ensino, Pesquisa e Análise de Informação e Desenvolvimento Pessoal, a DEPAD, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, José Francisco exerceu o cargo de Coordenador-Geral de Análise e Desenvolvimento Pessoal, dos anos de 2012 a 2014. Nesse período, ele contribuiu com a capacitação de mais de 860 mil profissionais de segurança pública, seja em cursos presenciais ou por meio da rede EAD Senasp. Também cabe destacar que trabalhou ativamente na construção da Matriz Curricular Nacional para as ações formativas da área de segurança pública. Antes de trabalhar nas políticas de segurança pública, José Francisco da Silva foi considerado importante para a saúde do país. Foi do psicólogo a sugestão para melhorar as campanhas de prevenção ao HIV, que era uma doença ainda sem qualquer controle na década de 1990. Quando as propagandas formais não surtiam o efeito desejado, José Francisco sugeriu colocar uma camisinha no pirulito da Praça 7, monumento no centro de BH. Belo Horizonte foi a capital em que o avanço da doença se estabilizou mais rapidamente. Chico falou, primeiro nós vamos mobilizar, se não tiver a gente cria, nas várias regiões da cidade, associações LGBT, chamando os travestis, e ele conseguiu uma coisa fantástica, que é mobilizar esse pessoal e fazer com que eles discutissem e reproduzissem essa discussão
porque não tinha outro caminho. Os convidados ainda ressaltaram a necessidade de levar o legado de José Francisco adiante em diversas frentes. Além das discussões sobre a violência policial, a violência política foi lembrada como um tema a ser enfrentado em memória do homenageado. José Francisco da Silva foi um dos responsáveis pela criação da Comissão de Indenização às Vítimas de Tortura em Minas Gerais. Discutir direitos humanos, fazer memória a Zé Francisco é um dever e uma obrigação dessa casa, para que a gente possa, nessas discussões, e ouvindo tanta gente aqui que, como nós, luta por direitos humanos, sem aquela noção terrível que direitos humanos é para humanos direitos, mas quando se tira desses humanos os seus direitos, nós percebemos claramente que esses foram abandonados e jogados à mercê da sociedade e que cada dia mais precisam do amparo, do cuidado, de algo que tem sido combativo e que aqui nessa casa, aqueles ilustres que aqui se encontram, cada um com sua história, nós temos tentado desconstruir essa ideia e lutar não por menos Estado, não pelo não Estado, mas por mais Estado. Eu pediria que todos aqui pudessem assinar conosco ainda uma das histórias cruéis que nós temos em Minas Gerais. Dia 20 de novembro marcou os 20 anos do massacre dos 5 trabalhadores em Felisburgo. As terras ainda não foram destinadas à reforma agrária, em que pese o Adriano Chafik tenha sido preso, as estruturas que naquela época ele, o irmão e os 15 jagunços que ali adentraram, destruíram, continuam na precariedade. Então é importante neste dia dos 76 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, neste dia em que Zé Francisco da Silva continua para nós vivo na luta, que a gente possa, por meio de um requerimento, levar ao governo federal, ao INCRA e também ao Ministério Público Federal a necessidade imediata de destinação daquelas terras aos trabalhadores e trabalhadoras sem teto de Felisburgo.